Fala galera, tudo jóia? Paulo Gentil na área. Pô, chegando de viagem, meu irmão, tava pegando um frio, cheguei a pegar menos 41 no Canadá. Eu olhava o meu telefone de vez em quando, né? Aí chegando agora, a galera mandou uma treta, uma pseudo-treta aí que teve com dois caras do Maromba. Inclusive, por coincidência, eu já sacaneei os dois aqui. Sacaneei assim, né, bicho? É meu jeito de mostrar os erros, as falácias de que os dois fizeram. E aí parece que os dois tiveram um desentendimento, né? É o Jorlan e o Laércio, são o do bigodinho lá, são dois caras do mundo maromba aí. E aí eu vou trazer um comentário que é sobre uma questão de uma remada, né? Porque parece que um deles inventou uma remada nova e deu até o próprio nome pra remada, e o outro já queria fazer do jeito que os marombeiros antigos faziam. E aí um fez um vídeo explicando o outro, e eu vou trazer aqui o que a ciência tem, né, para tentar ver se eu consigo fazer vocês entenderem quem tá certo, quem tá errado, e principalmente no final do vídeo a gente vai falar, tá, então é assim que de fato as coisas são, tá? Pra ver se a gente resolve as coisas, porque cada um quer vender o seu peixe de lá e de cá, mas aí a gente pega, faz a argumentação certinha. Eu tenho alguns estudos publicados sobre o tema, que são sobre isso, eu tenho aulas, tenho vivência e estudo de verdade, né, sobre isso. Então vamos nessa. Aproveita já, pessoal, que você está assistindo, e não esquece de deixar o seu like no vídeo, colocar para seguir o canal e ativar as notificações, porque aí você sempre vai ser inteirado de tudo que eu posto por aqui. Segue a vinheta e a gente já conversa. Bem, gente, sem mais delongas, né, o legal dessa discussão, né, dos marombas é que eles são machão com todo mundo que é de fora, né, é frango, é isso, é frango aquilo, é não sei o que, é fera da mãe, eu vou te meter a mão na cara, você é um babaca. Agora, a condição entre eles é sempre uma lambidinha, né, eles é tudo fresco, né, porque assim, quando é pra ofender os outros, são machão pra caramba. Agora, se alguém ofende e fala, ai, esse cara não é humilde, ele não se queima, eu só estava sendo didático, não é que eu falei merda. Mas vamos lá, vamos direto ao ponto aqui, vamos pegar a história. Olha só, essa aqui já é a reação do bigodinho, uma reação do negão fortão lá. Vamos nessa. Vai pra trás, pra cima. E aí ele fala que não é pra trás, é pra cima. E ele já falou não é pra trás, é pra cima, já nem puto. Deu pra perceber. A remada do Lalá, eu vou falar pra você como é, e daqui a pouco eu vou explicar por qual motivo ela é. Então, uma remada normal, as pessoas puxam, igual ele falou, pra cima. Puxam o peso. Guarda bem essa palavra, puxa. Como a remada do Lalá é? A remada do Lalá empurra o peso, não puxa. Então, a proposta é o seguinte, quando você faz uma remada normal, se puxa o peso, se flexiona o cotovelo. Na remada do Lalá, empurra o cotovelo em direção ao quadril. Consequentemente, o cotovelo ele vai pra cima, mas ele vai numa diagonal pra cima. Ele não vai numa vertical. Olha aí, bicho, olha aí. Ó. Em princípio, né, o que o Jordan falou é certo. Pois você realmente faz para cima, já que o peso vai se mover contra a gravidade. Como a gravidade faz? Ela te direciona para o centro da Terra, o que é para baixo. Então, se você vai fazer um movimento antagônico a isso, você vai fazer um movimento para cima, tá? E aí, velho, esse negócio, porra, velho, aí o bigodinho cagou tudo, né? Porque vem falar que remada empurra, porra, aí é sacanagem, né? Empurra é o supino. Né? Pensa no que é o empurrão. Quando você fala, eu dei um empurrão na pessoa. O que é dar um empurrão na pessoa? É afastar do seu corpo. O que você está fazendo na remada? Você está aproximando do seu corpo. E aí vem uma coisa muito tosca aí, né? Porque, olha só, veja que o cotovelo flexiona. Ele começa estendido e ele flexiona. E aí o cara tá falando que você não empurra, você puxa, porra, é a mesma merda, cacete. O cara quer dar o nome dele no exercício inventando bosta. Isso daí tá errado. E aí, né, ele vai, se você perceber no movimento, ele vai pra cima. Ele sempre vai pra cima. É exatamente o que o João falou. A diferença é que um flexiona mais e um flexiona menos o cotovelo, mas os dois vão para cima, os dois vão na vertical e os dois fazem exatamente o único movimento possível de ombro. Cacete, ele vai para cima, Paulo, mas ele faz um diagonal. É claro que ele faz uma diagonal, porque a porcaria do movimento é uma rotação. Você tem um eixo de movimento, você tem uma rotação. Se você pegar, realmente vai ser um deslocamento. Se você traçar uma linha reta, vai ser um deslocamento diagonal. É um movimento circular, Jesus amado. Não tem diferença nenhuma na invenção que o maluco trouxe aí. Aí é frescurada para tentar vender cupomzinho de coisa lá. Vamos continuar.
Por detalhe, se a gente analisar a coluna do menino, ela tá completamente arredondada, fazendo assim com que seja prejudicial para ele. E aí eu poderia falar para você que isso é física. O simples fato de você arredondar a lombar faz com que você tenha na sua coluna apenas 2 curvaturas. E segundo a física, quanto mais curvaturas, que é o ideal, mais você dissipa a pressão, a compressão dos discos intervertebrais. Mas ele não tá segurando o peso ainda, então tá tudo bem. Ó, percebeu? Ele tirou o peso do chão completamente curvado, a coluna rodada. A pior força que você pode colocar no seu disco intervertebral é a força de rotação, tá? É a pior. O nosso disco intervertebral ele é completamente vulnerável a esse tipo de força. É aquela boa e velha fonte, né? Aquela fonte daquele autor japonês. Pô, o maluco falou uma bobagem sem tamanho aí. Mais uma vez o Bigodinho pisou na bola. Porque essa história de curvatura, ela poderia até ser verdade se você pensasse em absorção de impacto. Então, se você estivesse em pé, como é na imagem que você falou, e você tivesse uma força compressiva, né? E aí a força, o impacto seria algo absurdo, porque você vai ter aí uma grande compressão por uma pequena unidade de tempo, ok, pode ser um evento traumático, ok, e olhe lá. E por que eu falo olhe lá, né? Porque ainda tem estudos sobre isso, que inclusive eu mostro nas aulas do Nerdflix, nas aulas sobre coluna, mostrando que é altamente questionável até que ponto pequenas variações na curvatura da coluna seriam relevantes. E aí é importante a gente destacar que eu falei impacto se você estivesse tendo grandes forças compressivas, mas o jovem não está recebendo força compressiva, ele está inclinado. E aí, gente, é bom lembrar um vídeo que eu falei, né, sobre quando eu falei do ortopedista falando bobagem sobre coluna. E aí tem um vídeo anterior em que eu falo sobre retroversão pélvica, em que eu explico que isso é totalmente terrorismo. Não existe uma postura ideal para você receber carga. Não existe isso. Na verdade, os estudos mostram que a postura ideal para você receber carga, né, num levantamento, num agachamento, é uma postura natural, o que tende a ser levemente flexionada. E aí, quando você cria essa postura rígida, igual ele fala de evitar rotação e por aí vai, você cria cinesiofobia. E o que os estudos já falam? Que a coluna deve se movimentar em todas as direções. Então isso que ele está falando não tem fundamento nenhum. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então querer jogar um terrorismo aí em cima dessa curvatura da coluna é uma grande bobagem. Isso aí é falta de conhecimento. E isso já está amplamente estudado. Já tem um estudo muito bacana que eu vou deixar na descrição do vídeo do O'Sullivan, que ele fala sobre os 10 mitos de dor nas costas, e 2 dos mitos são justamente o que ele falou aí, essa questão de você estar com a coluna curvada e essa questão de evitar determinados movimentos. Então, até agora, estamos vendo que o cara está falando bobagem. Babado a perna da frente, então aqui. Isso. Vamos fazer uma observação? Quando você faz uma remada unilateral, a gente está buscando um trabalho de qual músculo? A dorsal, a parte lateral do seu corpo. A gente fala de uma movimentação de extensão de braço. Extensão de braço mesmo, não de cotovelo, né? Extensão aqui do ombro. Ele está fazendo uma rotação do tronco. Mas calma, daqui a pouco eu vou falar disso. Tem um movimento grande ali nas pernas e olha como que ele termina o exercício. Mas assim, o menino tá aprendendo e tal. Mas repara como que ele tá fazendo uma rotação também. Geralmente, antigamente fazia no banco. Apoia a mão e ó, O próprio Jojo, ele demonstra o exercício sem peso, fazendo a rotação de tronco. Guarda isso. Ó, vamos lá, né? É parcialmente verdade, né? Tem sim a questão da extensão na remada, mas a remada acaba sendo um movimento que ela promove uma grande retração da escápula. Então, na real, se você considerar a questão da amplitude de movimento, o tanto que ela consegue alongar o seu dorsal, acaba que ela não é o melhor movimento para você ter uma hipertrofia de dorsal. Por esse motivo, inclusive eu explico, né, num vídeo aqui, que a utilização da remada faria mais sentido se você quisesse trabalhar no plano transversal, para você trabalhar mais aí o deltoide posterior, os músculos que auxiliam nesse movimento no plano transversal e também os músculos que praticam a retração da escápula, para fazer um movimento exatamente antagônico do supino. Mas aí é outra história e vocês podem ver sobre isso tanto nas aulas sobre dorsais no Nerdflix quanto nos vídeos que eu citei que tem aqui mesmo no meu canal do YouTube. Apoia a mão e ó, Isso aqui é o tronco, né? Vou mostrar pra vocês uma coisa. Guia do movimento muscular. É um livro muito antigo, mas muito bom. Né? Pode olhar. Movimento inicial, movimento final. Então, vamos pegar ali, ó. Olha como que no movimento final, o cotovelo, ele tá bem flexionado. Bem flexionado. A gente tá falando de um livro antigo e tal, e eu concordo, tipo, tem coisas boas ali, mas a gente tá falando de uma coisa, tipo, muito antiga. E muita coisa evoluiu. Existem vários exercícios que a gente vê nesses guias de exercícios antigos que a gente não faz mais. Nesses guias de exercícios, tem pule costas, tem desenvolvimento atrás da cabeça. Existem vários exercícios lá que hoje a gente sabe que não são bons a gente fazer. Mas aí ele falou algo certo, né? Porque a rotação é mesmo uma roubada. Ela tira o trabalho do músculo-alvo, bem como aquela inclinação na remada que a galera tá.
que aí, na verdade, são duas faces da mesma moeda. Mas essa condenação aí, né, isso é mais ou menos aí o que ele falou, porque essa condenação de pulei alto e por aí vai, é o que hoje a gente sabe que não é bem assim, né, sobre eles serem perigosos. Seria mais uma relação de custo-benefício. Só que quando a gente pensa, né, nessa relação de custo-benefício, você tem diversos outros exercícios que essa mesma turma defende que tem um péssimo custo-benefício, que são até piores do que o pulei por trás, o desenvolvimento por trás, que seria, por exemplo, a elevação pélvica, né, os coices, a própria elevação lateral, a remada alta, que tem estudos mostrando, de fato, estudos mostrando que eles são associados com mais problemas no ombro. Então é sempre bom ser coerente nessa argumentação. Se quer escolher os exercícios de acordo com o custo-benefício, então vamos abandonar também, né, a elevação pélvica, o glúteo caneleira, vamos abandonar a elevação lateral, a remada alta e um monte de isolado que essa galera gosta de pregar. De repente até mesmo a cadeira extensora, né, poderia ser assim. O que é remar? Você deixa o corpo quase paralelo ao solo e você desloca o peso do chão. Olha como que o cotovelo dele tá bem flexionado. A parte do seu tronco. A mesma coisa que você faz quando você está sentado, imagina que eu estou sentado aqui e eu vou remar lá no carro. Peguei aqui o triângulo e remei. E aí, olha só, ele tá trazendo a mão agora da parte superior do abdômen. O que vocês já cansaram de ver eu ensinando aqui? Na remada baixa, leva a mão em direção ao umbigo. Pra esse ângulo aqui, ó, que tá muito fechado quando eu trago aqui em cima, que vai estar lá no livro de guia do exercício, tá vendo que tá bem flexionado aqui, tem bastante trabalho de flexor de cotovelo. Quando eu falo pra você, joga no umbigo, o que eu tô fazendo com esse ângulo? Eu tô abrindo, eu tô tirando o trabalho do braço. Ó, isso aí é uma grande bobagem. Porque essa história de tirar o trabalho do braço não faz nenhum sentido. Principalmente se quiser usar esse exercício como isolador de dorsal, aí é uma grande bobagem. E eu vou explicar isso mais adiante. Correto? Exato. Por que se passa muito hoje em dia? Isso aqui. É um movimento de pêndulo. Famosinho, né? Por quê? É um movimento que ele se torna leve. Ele tem... Se torna leve, não. O leve, ele se torna por conta da carga, do peso que se pega, que é menor. E quando a gente fala de leve e pesado, nessa questão, a gente tá levando em consideração a alavanca. Então, se você flexiona o cotovelo, você tem uma alavanca menor. Consequentemente, você consegue mobilizar uma carga maior. Você consegue pegar um dumbbell mais pesado. Se você deixa esse braço um pouco mais estendido, você tem uma alavanca maior. Com uma alavanca maior, a exigência muscular se torna maior, fazendo com que você pegue um peso menor. Porém, o trabalho muscular não ficou leve. Ele ficou tão intenso quanto, e eu ainda extrapolo a dizer que ele ficou mais pesado, porque aí você tá colocando o trabalho somente lá pra dorsal e pros extensores de braço. Extensores de ombro, no caso. E não distribuindo a carga pra flexores de cotovelo. Você já fez treino de costas e sentiu mais o próprio braço do que as próprias costas? Ah, pessoal, olha só, tem uma parte que ele tá certo. Essa questão de leve e pesado, ele tá certo. Eu já falei sobre isso, né? O músculo não vê a carga que você pega. Carga é diferente de sobrecarga. Pegar peso é diferente de treinar intenso. Só que aí, vai lembrar de um vídeo que eu falei sobre a polêmica da remada e ele vai estar contrariando aí o grande Valdemar Guimarães, né? O famoso Vavá, que defende que você roube para pegar mais peso. Vai aí contrariar um monte de Zé Ruela que fala por aí que pegar peso é tudo. Ele estava tendo bem quando ele fala disso, que ele fala em alavanca, essas questões, mas aí ele caga tudo. Ele carga tudo quando ele fala que vai ficar mais pesado por ser isolado. Na verdade, isso não existe, porque isso é um somatório. Ah, se você pegar, por exemplo, 50 quilos num supino e 50 quilos no crucifixo, a carga do peitoral vai ser maior no crucifixo, porque o tríceps não está ali para ajudar. Agora, se você pega 50 quilos no crucifixo e 100 quilos no supino, continua sendo 50 quilos para o peitoral. Estou dando exemplo. O que muda é que o tríceps também passa a trabalhar. Então, o fato de um músculo participar do movimento não significa que o outro trabalhe menos, a não ser que você deixe a mesma carga. Entende o que eu estou dizendo? Uma carga máxima de supino, ela continua sendo um exercício máximo de peitoral, assim como é uma carga máxima de crucifixo. O que muda é que no supino, além de ser uma carga máxima de peitoral, também é uma carga máxima de tríceps. E o fato de terem dois músculos trabalhando juntos não significa que um trabalhe menos. Isso que ele está falando é uma grande bobagem. Então, não esqueçam disso, tá? O fato de um músculo trabalhar isolado não significa que ele trabalhe melhor. Não tem nada a ver, e eu tenho vários artigos publicados que a gente passou ultrassom em iniciante, em avançado e tudo que é tipo de gente. Agora, a cagada maior mesmo é quando ele mistura isso com sentimento. Velho, se você pensar em sistema nervoso, se você pensar na via que produz movimento, é uma via que sai do seu cérebro e vai para o músculo por uma via neural. E a via de sensação, ela sai do músculo e vai até o seu cérebro por outro caminho, e ela chega em regiões diferentes do cérebro. Então o fato de você estar sentindo não quer dizer que você esteja
mandando um movimento. Sensações são diferentes de movimento. E aí você caga tudo mais ainda, porque os mecanismos de hipertrofia são mecanismos intracelulares que não tem nenhuma sensação. Você não sente a síntese proteica acontecendo. Você não sente o anabolismo, você não sente o catabolismo. Não existe receptores sensoriais para esses processos fisiológicos. Então falar de sentimento é uma grande bobagem, e eu tenho um vídeo aqui em que eu expliquei esse mal entendido danado sobre sentimento. Vamos continuar aqui. Fazendo grande dorsal no romboide também, e um pouco de costeira de ombro, mas isso não é remada no lateral. Muito bem, então aqui a gente entra num ponto muito legal. A gente vai fisiologia articular, e eu quero que você entenda, olha só, como que o Jojo tá falando algumas coisas que eu vou falar igual, mas a gente diverge algumas coisas, então a gente concorda algumas coisas, diverge algumas coisas. Então assim, ó, aqui a gente tem, ó, a adução e a extensão. A gente tá falando do ombro. O nosso corpo, ele é uma máquina de alavancas e eixos, e os segmentos, quando a gente vê um braço aqui, ó, toda essa parte óssea é uma alavanca. A articulação é um eixo. E aí a gente tem músculos que atravessam as articulações exatamente para proporcionar movimento. Então a dorsal, ela é um músculo responsável pela extensão de ombro. Então a gente vê aqui, ó, os músculos da extensão. E aí ele vê aqui, ó, redondo maior, redondo menor. O Jojo falou isso. E é isso mesmo, redondo maior, feixe posterior do deltoide, ele falou isso também. E latíssimo do dorso. Então a gente tá falando de um trabalho de extensão de ombro direcionado para esses músculos. E aí eu concordo com ele mais uma coisa. Remar é um exercício. O que você faz com a remada do lalá não é uma remada, é a remada do lalá. É uma remada otimizada. Quando você faz uma remada normal, você tá fazendo tudo isso aqui. Só que você flexiona muito o cotovelo. Com isso, você diminui a alavanca, te possibilita trabalhar com cargas maiores. Mas cargas maiores só no dumbbell. Ou seja, você tá colocando mais peso na sua estrutura. E aí a questão é melhor você ter uma carga maior pro músculo ou uma carga maior no dumbbell? Eu prefiro ter uma carga maior no músculo. Eu vou manter a sua alavanca maior pra quê? Pra que você pegue um peso menor. E você consiga um trabalho muscular tão intenso quanto. E ainda tem uma outra questão aqui. Quando a gente mantém exatamente esse cotovelo um pouco mais estendido, você tira o trabalho dos flexores de braço, de bíceps, braquiorradial, braquial também. Velho, aí ele fala algumas coisas básicas, né? Ok, o que o músculo faz, é admirável, né? Pelo menos o cara lê um livro, né? Que a maioria dos marombas nem isso faz, alguns até duvido que saibam ler. Agora, porra, a remada do lalá, otimizada é o escambau, né? Já não basta o outro Zé Ruela, o Nanico lá, que fez um exercício de glúteo, que deu o nome dele pro exercício. Agora o cara vem falar de remada do lalá. Gente, olha só, quer isolar a porcaria do dorsal? Sabe o que vocês vão fazer? Vão fazer pullover, tá? Pois aí, o que você vai fazer? Você vai trabalhar o dorsal como ele deve ser trabalhado, que é alongando bem o músculo numa grande amplitude, que são dois fatores essenciais para você otimizar o ganho de massa muscular. Você trabalhar em grandes amplitudes e principalmente trabalhar em grandes amplitudes, focando nos momentos em que o músculo está mais alongado. E essa remada é uma grande porcaria nesse sentido. Primeiro ponto, né, antes de eu mostrar a amplitude, é que se você forçar demais a extensão, você vai acabar gerando uma isometria muito severa de tríceps. E ele está falando de alavanca, né, justamente quando o tríceps está com um grande braço de resistência, e é uma remada que pode ser limitada justamente pela capacidade do tríceps de sustentar essa posição isométrica. Porque se você tentar contrair demais subindo, simplesmente o que limita é a sua capacidade do tríceps sustentar isso aí. Porque ele falou de alavanca e tudo, não esquece que a alavanca também vai se aplicar ao extensor de cotovelo, se você quiser deixar esse cotovelo muito estendido. Agora, olha a amplitude dessa porcaria, dessa remada que ele criou. Gente, ela nem alonga muito e ela nem contrai muito. Então, na boa, imagina só, pensa só no que está acontecendo no braço. Se ao invés de estar fazendo essa porcaria aí, a pessoa estivesse fazendo um pullover. Um pullover. Pô, olha a diferença. Onde está a maior alavanca, o maior alongamento? Né? A maior alavanca está quando o músculo está mais alongado, que é a melhor parte de todos. Então, caramba, se você quer isolar a porcaria do dorsal, vai fazer um pullover. E é pra ficar inventando e dando nome no exercício de bosta, aí é querer muito marketing, né? Então, não faz sentido nenhum. Isso daí que foi falado. Exatamente esses músculos que, pelo fato de você ser dominante de braço, gente, a gente é dominante de braço, o que isso quer dizer? O seu cérebro vai dar preferência para fazer força nos músculos do braço, ao invés dos músculos das costas. Por isso que quando você vai fazer costas, você sente mais o braço. Se eu ainda coloco esse cotovelo numa flexão maior, nossa, seu corpo vai falar, mano, é aqui que eu vou fazer força. Ou seja, eu tô bebendo da cinesiologia, da fisiologia articular para colocar as suas costas para trabalhar, para colocar a sua dorsal para trabalhar, e não simplesmente fazer um exercício. Eu não tô pensando no exercício, eu tô pensando na ação muscular, tirando da frente os músculos, braço, que estão roubando o trabalho das costas. E aí eu prefiro fazer você executar a remada, sei lá, com 20 quilos, e sentir a dorsal pra cacete. Eu tenho certeza que se você já fez a remada do lado, você sabe o que eu tô falando, comparado à remada normal, convencional, do que fazer você pegar um dumbbell de 40 quilos e sentir com o braço. Porra, que maluquice do cacete. Cérebro tem dominância de braço, é meus ovos, né, gente? Pelo amor de Deus. O cara tá confundindo as coisas totalmente, tá confundindo com sentimento. Eu vou dar um exemplo pra vocês, né? Mostrar a representação sensorial
do seu cérebro. Então você vê que o espaço ocupado por cada músculo no seu cérebro tem a ver mais ou menos com a sua capacidade de sentir cada região. Então o que você está vendo? Que o espaço ocupado pelas suas costas é pequeno. Por quê? Porque, porra, não é uma região que você tem que ter sensibilidade. Por que você tem que ter sensibilidade e precisão de movimento nessa região? O braço também não tem que ter, mas o braço ainda é um pouquinho mais do que o seu dorsal. Você tem que ter sensibilidade nos dedos para tocar piano, para manusear o objeto, né? Sensibilidade e precisão. Para isso, cacete. Então o cara queria ficar falando de dorsal, de sentimento, de braço, não tem nada a ver uma coisa com a outra, pelo amor de Deus. Isso tem a ver com representação, tem a ver com receptores periféricos e por aí vai. Então isso é uma confusão que vem do desconhecimento básico de neurofisiologia, tá? E aí, essa bobagem de tirar da frente o músculo, cara, isso não tem nada a ver. Já nós temos estudos, por exemplo, em que a gente bota uma pessoa para fazer, vamos supor, uma puxada e a pessoa para fazer uma rosca direta. E o que a gente verifica? Que a hipertrofia é igual no seu bíceps quando você faz puxada e quando você faz rosca direta. Apesar de ter outros músculos trabalhando junto. Aí você vai cair na falácia do maluco desse e vai falar, mas eu sinto mais. É claro que você sente mais. Por quê? Porque quando você está fazendo o bíceps sozinho, você tem apenas um músculo sendo sentido. Então você tem uma região do seu cérebro, né, o tálamo, que ele vai filtrar o que você vai sentir. E se você só tem uma coisa acontecendo, é óbvio que você consegue sentir muito mais essa coisa. Você pode fazer esse teste botando as suas duas mãos em cima da mesa ou em cima das suas pernas e ficar pensando apenas na sua mão direita. Fica pensando na sua mão direita, palpa a sua perna, mexe na sua perna com a sua mão direita, sente se ela está tocando pelo, sente se ela está tocando tecido. Beleza, você sentiu e você entendeu tudo que estava acontecendo com a sua mão direita. Agora, nesse momento, você sentiu onde estava o seu pé? Pô, se você não sentiu nem onde estava a sua mão esquerda, por que você não sentiu onde estava o seu pé? Ah, mas o seu pé também estava tocando em algo. O seu pé também tinha os receptores ali, mas por que você não sentiu? Porque o seu cérebro direcionou a percepção apenas para um lugar, que era o lugar que você estava se preocupando em mover e se preocupando em filtrar. Então, esqueça essa bobagem de sentir. Isso aí, mais uma vez, é coisa de quem não entende de neurofisiologia. Então o fato de você fazer algo isolado significa só que você vai sentir mais, que você vai trabalhar mais. Isso não existe. Entenda isso e não esqueça disso, tá? Depois você olha no Nerdflix, que eu tenho aula sobre isso. Gente, aproveitando que eu falei sobre Nerdflix, né? Por que eu tô gravando esse vídeo aqui, cara? Meia-noite, cacetada. Porque membros pediram. E se você quiser ser membro do meu canal, custa a partir de R$ 4,99. Se você for membro, eu vou atender o seu pedido, eu vou tirar todas as suas dúvidas e você vai ter acesso a conteúdo exclusivo. Então, o que eu faço? Eu dou aula e para eu continuar dando aula aqui e falar a verdade, eu também preciso botar comida na mesa e preciso ter condições de disponibilizar o meu tempo. E uma forma que vocês têm de me ajudar é sendo assinante do Nerdflix, que custa aí R$1 por dia aproximadamente, e você vai ter acesso a centenas de aulas. Isso aí é mais para quem for estudante ou profissional da área da saúde, ou você se tornar membro do meu canal, tá bom? Agradeço demais se você puder. Se não, acompanha no YouTube, vai deixando like, vai compartilhando, que uma hora as coisas dão certo. Ver um atleta como eu, como o Rony, como o Johnny, como o Jay, como o Brent, como todo mundo que remou até hoje, tipo, por exemplo, vamos lá. Ó, aí ele citou alguns atletas, tá? Mas não precisa ir muito longe. Se você ver esses atletas treinando, esses atletas antigos treinando, você vai ver movimentos horrorosos, movimentos feios, movimentos altamente lesivos. Numa entrevista, perguntaram pra um grande treinador chamado Charles Glass. Se você vê ele dando aula pros atletas, você vai ver atletas enormes pegando cargas ridiculamente pequenas, porque o cara sabe usar da biomecânica mesmo na parada. E aí, perguntaram pro Charles Glass assim, ó, por que os atletas, os bodybuilders, os opens, eles treinam tão errado? Ele disse assim, What you do when you train heavy is going to work, you know, but it's better when you get more out of it if you do it the right way. agora a questão é o quanto que isso vai te custar, o custo-benefício para suas articulações. Então assim, ele citou grandes atletas, eu concordo, mas grandes atletas, gente, da antiga, década de 80. Se você vê os atletas de hoje, não se treina mais daquele jeito. Pelo pouco que eu conheço o Jojo, ele fala muito do old school e tal, e eu gosto muito disso. Mas eu gosto de ir pro old school e beber do que tem de bom lá. E não manter algumas coisas que já se provou que não são as melhores. Você vai ver que o Sibani treina extremamente mais técnico. É a evolução da parada. Mas vamos lá, ele vai mostrar um vídeo aqui, ó. O óbvio tem que ser dito no Brasil hoje. Já o rei. Um dos melhores atletas do mundo. O que ele tá fazendo? Um dos maiores atletas do mundo, o que ele tá fazendo? Tá remando. Ele tá com um dumbbell grande. Eu quero que você observe o quanto que o cotovelo tá sendo flexionado e o quanto que a coluna está sendo rodada, torcida. O que ele tá fazendo? Você de casa. Você de casa, o que ele tá fazendo? Ele tá fazendo pêndulo. E ele tá fazendo uma compensação da balanço absurdo. Com a puta. Não. Tá remando. Posição final. Olha a rotação, olha o impulso Inicial, final. final. Inicial, final. Rotação de tronco, fisiologia articular,
da coluna vertebral. Quando a gente vem pra cinesiologia, a gente vai na ação muscular. Latíssimo do dorso. Quando a gente faz a remada pra quê, Renesito? A dorsal. A dorsal. Ou seja, latíssimo do dorso. O latíssimo do dorso, ele é responsável pelas... Pega aqui, Renesito, ó. Ação é o quê? Ação muscular. Quando esse músculo contrai, o que ele proporciona pro seu corpo? Qual movimento que ele proporciona? Aí a gente vai cruzar aqui, ó. Ação com dorsal. Com o latíssimo do dorso. Aí a gente vai vir aqui, ó. Então quais são as ações da dorsal? Pensando em articulação do ombro. E tá aqui assim, ó. Músculos agonistas da articulação glenomeral, que é o ombro, glenomeral. Extensão. Extensão é o quê? É trazer pra cá, pra cá. Aí a gente tem aqui adução, que é trazer daqui pra cá. Rotação medial, que é fazer o braço rodar pra cá, ó. Abdução horizontal, que é isso aqui. Peguei aqui pra falar da fisiologia articular da coluna. Agora, olha só, rotação. Tá tendo ali rotação? A cacete, né? Roda pra baixo, roda pra cima. Você chegou a ver rotação aqui na ação muscular de dorsal? Não. É um movimento que tá acontecendo que não é a dorsal que proporciona. Se é um movimento que tá acontecendo no exercício que não é a dorsal que proporciona, por que, cara, esse exercício tem esse movimento? Ó, massa. É isso aí. As coisas evoluem. Nessa aí eu tô parcialmente com o bigodinho. Eu tô. Porque roubar é uma grande bobagem. Poxa, se você vai lá e faz um exercício pra dorsal, ou pra que você vai chegar e vai ficar rodando o tronco? Inclusive eu falo isso no meu vídeo que eu falo sobre remada unilateral. Eu explico isso, né? Onde os movimentos devem acontecer. Roubar é uma técnica que inclusive eu falo sobre ela no meu livro. Cadê? Tá aqui, ó. Eu falo sobre ela no meu livro Bases Científicas do Treinamento de Hipertrofia. É uma técnica que você usa para superar uma ação concêntrica. Então você faz o exercício certinho, mas você quer continuar o exercício para continuar estimulando uma ação excêntrica, para gerar mais estresse mecânico, você pode usar a roubada, mas você não usa ela para tornar o exercício mais fácil e pegar mais peso. Você usa ela como uma estratégia de intensificar o exercício, trazendo mais estresse mecânico após uma falha concêntrica. Então perceba que ela acontece no momento certo e no limite certo. Agora, né, isso aí ele tá certíssimo. Eu já corrigi até o Valdemar Guimarães aqui sobre a bobagem que ele falou da remada. Agora, né, se eu perguntar pro Charles Glass aí por que as pessoas estão treinando tudo errado e estão crescendo, a resposta nós sabemos, né? Mas vamos nessa, né? Vamos seguir a brincadeira. Aí, presta bem atenção nisso agora. Se você faz, e aí a gente vai pra remada aqui em questão. Eu tô indo pro movimento do ombro. Se eu faço um movimento assim, o que tá acontecendo daqui pra cima? Uma extensão. Se eu faço assim, ó, qual o movimento que está acontecendo com o ombro? A mesma extensão. Ou seja, o trabalho articular muscular é igual. O que muda? A alavanca. Se eu flexiono o cotovelo, tem uma alavanca menor. Se eu estendo o cotovelo, tem uma alavanca maior. Tudo que eu faço dentro de uma remada do alá é pensando em trabalho de dorsal, utilizando os músculos que proporcionam a extensão do ombro e tirando da frente os músculos que podem estar roubando o trabalho. Que, de novo, você é dominante de braço. Você tem uma tendência a fazer força no braço. Mas eu... Porra, mas a variação dele não muda. Porra nenhuma. A variação dele não muda. Porra nenhuma. Cara, o cara fala pra dizer que tá remando pra isolar. Gente, o que uma coisa tem a ver com a outra? Você vai fazer uma remada pra isolar o dorsal? Bicho, aí vocês reparam, né, que esse cara tá contrariando os amigos dele. Porque quando ele vem falar que você é dominante de braço, irmão, então a puxada trabalha mais bíceps do que costas. Se você é dominante de braço, o supino trabalha mais tríceps do que peitoral. Portanto, se você faz puxada, você não precisa fazer bíceps isolado, que se você faz supino, você não precisa fazer tríceps isolado, que é exatamente o que eu sempre falo, que os caras me xingam, inclusive ele já foi um dos que me xingou quando eu falei isso. Pô, mas tem estudo mostrando isso, mas não é porque você é dominante de um, é porque todos os músculos que participam de um movimento trabalham na mesma magnitude. Se você faz flexão de cotovelo, extensão de ombro, as duas são primárias. Os músculos que fazem os dois estão participando igualmente. Mas aí o que é o bacana, né? Eles vêm e me xingam quando eu falo que o isolado é desnecessário. Na verdade é algo que está comprovado. Eu não estou falando tirando, né, da minha cabeça. Eu estou falando simplesmente porque eu tenho estudos publicados sobre isso. Então eu já falei isso milhares de vezes. E nesse ponto eu concordo com o Zé Bigodinho aí, né? Porque isso é de fato comprovado cientificamente. O que os atletas da antiga faziam? O que eles acreditavam? E hoje eu tenho dor em todas as articulações praticamente do meu corpo. O Renesito sabe disso como ninguém. Exatamente porque eu acreditava nisso também lá atrás. Acreditava-se que é carga, que tem que pegar peso. E lógico, quanto mais músculo envolvido num exercício para pegar mais carga você vai pegar. O que você acredita hoje? Que o trabalho tem que ser direcionado para o músculo que você quer. Nessa aí eu concordo com o Bigodinho. Por que eu concordo? Porque você roubar para você pegar peso não faz nenhum sentido, pô. Você não é burro de carga, né? E mesmo assim, quando você pensa, a sua função é levantar mais peso, tá, então aí você é um levantador de peso. Aí você pode usar estratégias que não é apenas usar a maior quantidade de músculo, é ter uma melhor coordenação, você tem ajustes biomecânicos. Agora, essa história que esses caras fazem, né, de se sacrificar, ficar se enchendo de peso, e inclusive ele colocou ali imagens do Ronnie Coleman, que, cara, hoje o Ronnie Coleman tá de cadeira de rodas. O cara nem consegue andar.
E eu já mostrei aqui por que isso aconteceu com ele. É por treinar errado, é por fazer graça, treinar de maneira como não deveria. Isso aí eu concordo com o Bigodinho. E nisso aí, inclusive, eu já fiz um vídeo dando uma detonada no Jorlan, que ele faz um supino ridículo, enchendo de peso, mas na verdade é uma porcaria de exercício mal feito. Que falta tudo, né? Tem peso, mas não tem nada demais. Você vê o cara fazendo lá com uma carga enorme e você conta quantas repetições bem feitas ele fez. Nenhum. Então, meus queridos, vamos lá, né? Resumo da história. Olha só. Os dois estão certos em vários pontos e os dois estão errados em vários pontos. O Jorlan, ele está certo em dizer que remada é puxar o peso. Isso é verdade. Remada, você puxa, você traz o halteres de encontro ao seu corpo. Isso é remar, tá? Acabou. Se você quiser fazer isso com o cotovelo estendido, isso não é remar. E ponto final. Agora, ele está errado quando ele fala que roubar é correto. E dizer que pegar peso é mais importante. Se você não pega muito peso, você é um frango. Aí tá errado, até porque a execução do menino lá não estava das melhores. Então, esses são os pontos certos e esses são os pontos errados. O Laércio, né, o do bigodinho lá, ele tá certo em dizer que roubar não é correto. E ele tá certo em dizer que quando você faz o exercício, você tem que direcionar o trabalho, o movimento para os músculos que você quer trabalhar. Ele está certo nisso. Ele está certo quando ele fala que peso não importa, né? Quando ele fala que a técnica é importante. Mas ele está errado quando ele inventa uma variação maluca. E ele fala em isolar, né? E ele fala que isolar é melhor. Ele fala em dominância de braço. Ele fala em sentimento, né? Aí ele está errado quando ele fala essas bobagens que não tem fundamento nenhum. O resumo todo da história é o seguinte: não siga a letra nenhum dos dois. Tira o que os dois falaram de bom. Por exemplo, o que é uma remada bem feita? É uma remada em que você traz o peso em direção ao corpo. Você faz isso sem roubar, sem usar rotações, sem usar extensões, sem usar movimento das pernas. Eu até falei sobre uma que o Mr. Olympia fez aqui. Então, isso aí é uma boa remada. E você não vai fazer remada para isolar. Esse daí também é muito importante. Se você quiser trabalhar mais dorsal, aí você esquece tudo que foi dito até agora e ao invés de fazer uma remada, você faz uma puxada. Por quê? Porque ela favorece um maior alongamento do seu dorsal. Porque aí você vai ter, tanto no plano sagital quanto no plano frontal, você vai ter um maior alongamento do seu dorsal, uma maior amplitude de movimento. Então, se você quiser um bom trabalho de dorsal, vai fazer remada, barra, por aí vai. Agora, se você quiser trabalhar o dorsal em isolamento, sem trabalhar os outros grupos, esquece também tudo que eles falaram por aqui. E aí você vai fazer, sabe o quê? Você vai fazer um pullover. Por que um pullover? Porque em um pullover você trabalha uma grande amplitude de movimento, com um grande alongamento, sem usar demais outros músculos que não sejam o músculo-alvo, que é o seu dorsal. Aí você resume esse vídeo todo, essa jogação de purpurina, essa polêmica, e aí você resume pensando assim, porra, voltei tudo isso para fazer o básico. Eu faço uma remada bem feita, eu faço uma puxada bem feita, e acabou o assunto. Sem ser a do Lili, do Lalá, do Loló, do Lulu, porra. Faz a porra da remada que sempre existiu e faz ela bem feita. Eu quero mais dorsal, faz puxada. Eu quero dorsal sem os músculos do braço. Você vai lá e faz um pullover. E no final das contas, se você quiser estudar de verdade, vai estudar com quem estuda, com quem pesquisou, com quem trabalhou. Por isso eu convido vocês para assinar o Nerdflix, que são mais de 200 aulas. Todas têm artigos, têm citações, têm ciência. É isso, não é sentimento, blá blá blá, remada do Paulinho, remada do Paulão, que porcaria. Então, segue nessa. Vamos lá. Fazendo o básico bem feito e sem dar muita bola pra marombagem.